Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Eduardo Bolsonaro. Todos os créditos ao canal dele, o link tá na descrição e no comentário fixado. Quem apoia ele já deixa o like e se inscreva no canal. Não se esqueçam de comentar no final do vídeo a sua opinião, que é muito importante pra gente. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Comunicação. É uma transparência para você entender facilmente, para qualquer pessoa entender facilmente que o Moraes é que é o culpado por aquilo, e não Lula, como quis inclusive o PL, né, através... E aí fica a minha crítica aqui ao Duda Lima, que fez várias peças colocando o Lula no centro da atenção. Não é o Lula, é o Moraes. Poxa, Eduardo, mas se a gente bater no Moraes, isso daí teve até parlamentar falando, né? Se a gente bater no Moraes, a gente pode sofrer represália. Eu sei disso. Eu tô aqui no exílio. O Paulo não pode voltar para o país dele, a gente sabe disso. Mas o negócio é o seguinte: se 100 deputados fizerem isso, o que Alexandre de Moraes vai fazer? Vai para cima dos 100? Olha que fotografia perfeita você fica para não haver dúvida e para constranger qualquer jornal de esquerda, inclusive do mundo, querer dizer que o Brasil não vive uma ditadura. Eles vão ter que reconhecer que vive uma ditadura. Agora, é o que eu falo, haverá sacrifício. Esqueça, se você é um político, ou se você está dentro do PL, esqueça que você vai ter um mar calmo para navegar. Vai ser sacrifício, pancadaria, ranger de dentes, segurar a onda, resistir. Mas a vida é sobre isso. Nós somos aquele 10%, né? Nós somos o fazendeiro do filme Patriota, lá do Mel Gibson. Nós somos aqueles fazendeiros que se revolta, né, contra a ditadura, né, contra as ordens da coroa britânica de aumentar o imposto do chá, que se reúne, pega em armas e vai para cima. Tem um meme muito bom do Trump Jr. que ele botou no dia da independência dos Estados Unidos, que é uma cena famosa daqueles soldados norte-americanos com aquele cabelinho lá de época do final do século XVIII, eles num barco, indo para o combate, e aí um deles fala, né? Aí vem o meme, aí um deles lá falando: Senhor, falando provavelmente o comandante deles, nós temos que voltar porque um juiz de primeiro grau, eles falam district judge, né? Um juiz de primeiro grau disse que a gente não pode fazer isso que a gente está fazendo. É claro que é um meme, mas se o líder daquele barco fosse seguir a ordem desse juiz de primeiro grau, ele retornaria e não teria feito a independência dos Estados Unidos, que depois resultou numa Constituição, numa emenda, e cerca quase 250 anos de um período estável daquele que se tornou o farol das liberdades e da democracia no Ocidente, o exemplo a ser seguido. Então a gente não pode seguir as ordens do Alexandre de Moraes e de nenhum tirano. Rebelar-se diante disso é obrigação se você está nesse campo de batalha. É claro, eu não quero que você pegue ali a ponta do fuzil do inimigo, bote na sua cabeça e aperte o gatilho. Você vai ter que fazer isso daí com inteligência. Mas é agora ou nunca. Entendam, não teremos outra oportunidade para resgatar o nosso país. Peço ao Congresso Nacional que haja com urgência aprovando uma anistia ampla, geral e restrita, como primeiro passo para resgatar a normalidade institucional. Ainda é possível corrigir o rumo, mas o tempo está acabando. Aí o Eduardo vira e fala assim: me dá o ok para eu enviar para a imprensa. Nunca veio. Nunca veio. Eu estava em viagem, eu fiz essa nota em viagem com a minha família num cruzeiro. Eu estava arrancando, eu não tenho pentelho no saco, mas se eu tivesse, eu estava arrancando todos, de raiva, da nota não tá sendo publicada e das pessoas dizendo: não, o presidente não pode falar isso, não pode falar tarifa Moraes, vai para provocar o Moraes. Para vocês saberem o que eu passo. Para vocês saberem, isso aqui nunca é público. Mas muitas vezes eu tenho que sentar aqui e fazer o programa com vontade de cortar os pulsos, com um assessoramento merda que trouxe o presidente Bolsonaro até essa situação. E um presidente que, obviamente, fragilizado, que já adora um acordo caracu, sendo assessorado pelas pessoas que nos trouxeram a essa situação. As pessoas que nos trouxeram a esta situação de merda. Mas eu digo a vocês, vale a pena lutar. Porque acabou que, mesmo de longe aqui, a gente conseguiu vencer várias dessas batalhas. Não foi feito o acordo do Caracu.
essa questão da anistia light, ou redução de pena, ela saiu da esfera de cogitação e agora está na esfera de cogitação a anistia. Eu creio piamente que será aprovado. E mais pressão virá dos Estados Unidos. Podem ter certeza disso. E aí, para finalizar, meus caros, deixa eu tirar o Paulo daqui. Gostaram aí do Paulo Figueiredo Show, Eduardo Padrão, Eduardo Bolsonaro? Ó, o fundo aí da tela. E para finalizar, eu trago para vocês aqui uma questão muito mais, né, de fofoca lá, Polícia Federal, do que qualquer outra coisa. Vazaram um monte de coisa, um monte de áudio e nenhum crime, percebeu? Nenhum crime. Nem no Pix os caras conseguem dizer que teve lavagem de dinheiro, porque quando eles começam a descrever o que foi a movimentação para chegar nesses 30 milhões, mais uma vez, né? É igual em 2022, teve uma matéria da UOL também, muito baixo nível, falando de as casas do presidente Bolsonaro. Aí pega os 5 irmãos dele, pega 2 ex-mulheres, todos os filhos e vê o que cada um já comprou de apartamento. Só que é o seguinte, comprou e vendeu. O Flávio, por exemplo, fez isso um bom tempo, né? Compra na planta, vai e vende. Compra apartamento, espera valorizar, vende, etc. Qualquer coisa do tipo. Pegaram tudo e somaram tudo isso para fazer uma metodologia fantástica e bizarra para dizer, não, as 100 casas vinculadas a Jair Bolsonaro. Fizeram com o Pix a mesma coisa agora, né? Ah, não, transferiu de não sei aonde. Pegou lá, acho que 17 milhões que foi do Pix, inicialmente. Depois acabou mais, porque todo dia tinha gente mandando. Ah, não, transferiu daqui para cá, investiu em renda fixa, investiu em papel, voltou, não sei o quê, pá. Cada movimentação dessa, se ele pega os 17 milhões de uma conta, sei lá, do Banco do Brasil, e transfere esses 17 milhões para uma conta no Bradesco, que seja, eu nem sei se ele tem conta lá, seriam 34 milhões de reais que a Polícia Federal falaria que o Bolsonaro tem. Ou movimentou. E quando a pessoa lê aquilo, ela vê o quê? Ela vê lá a cifra, 34 milhões, Jair Bolsonaro, e já pensa, né? Poxa, como é que pode? Não, tem treta nisso aí, o cara não pode. Presidente do Brasil, 34 milhões? Aí depois criminaliza isso. Fala, não, ele transferiu para o Eduardo. Aí eu transferi um X para minha esposa, para fazer qualquer coisa lá que seja. Assunto nosso. Dinheiro privado, assunto é nosso. Aí eu falei, congelou a conta da minha esposa também. Os caras são muito descarados, sem vergonha. Mas no meio disso tudo, veio um áudio curioso, que é o áudio do Silas Malafaia. E aí as pessoas mais desavisadas que não me conhecem deviam achar que vão colocar uma intriga. Vamos dividir o grupo. Bota o Eduardo publicamente xingando o pai dele, vai dividir o pai, jogar o pai contra o filho. Bota o Malafaia dando chamada no Eduardo, contando para o Jair. E isso daí vai fazer eles dispersarem. Muito pelo contrário, meus caros. Muito pelo contrário. Quando saiu esse vídeo, eu falei, eu vou fazer um vídeo de apoio ao Malafaia. Eu fiz. Mas agora eu vou aqui a comentar o áudio do pastor. Vamos lá. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. Então, o que ocorre aí? O pastor Silas Malafaia está dando a famosa red pilada no Jair Bolsonaro. E nisso aí pode ter certeza, estamos juntos. Né? O Paulo Figueiredo, eu e ele. Mas nesse momento, eu não tinha uma comunicação muito alinhada não, né? Muito próxima do pastor Silas Malafaia. Isso daí também é um problema. Quando você não tem a proximidade na comunicação, isso dá margem para ruído. Então, o pastor Silas Malafaia estava tomando a conduta dele de acordo com aquilo que ele estava vendo circular por aí, em rede social, em imprensa, etc. E ele estava, de certa maneira, até aconselhando de maneira correta aqui o presidente Bolsonaro. Ele só vai errar na escorregadinha ali na hora que ele vai dar uma puxada de orelha no meu ouvido e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. A faca e o queijo está na tua mão, cacete! E nós não podemos perder isso, pô! Percebe-se? Trata-se de mais um caso de carioca. E vem teu filho babaca falar merda
dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso, dele um esporro, cara, mandei um áudio para ele de arrombar e disse para ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo está contigo. Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Ai, tem como não amar? Opa! Tem como não amar o pastor Silas Malafaia? Isso parece alguém que decorou um texto? Isso parece alguém que ouviu marqueteiro e fabricou um discurso? Isso é uma pessoa sincera, de carne e osso, igual a mim e você, aconselhando um amigo. E glória a Deus, que não é um baba-ovo, que de baba-ovo os políticos são cheios em volta. É por isso que eu prezo por ter essa proximidade, por que não dizer amizade com o pastor Silas Malafaia. Mas Eduardo, ele te chamou de babaca. Você agindo dessa maneira, você está abrindo flanco para que outros chamem de babaca. Opa, calma aí. Nem todo mundo é igual ao pastor Silas Malafaia, não, tá? É preciso você entender o coração daquele que está te criticando. Eu sempre falei isso para vocês. Você que já me segue há mais tempo aqui no canal, se não, já vai lá, já se inscreve no canal, me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Você sabe, eu já disse para você. Existem dois tipos de pessoa quando você vai debater. Principalmente debater, né? Mas aquela pessoa que quer o seu mal, que vai te criticar, por vezes vai até dar uma floreada ali para querer posar na foto como crítica construtiva, mas que na verdade só quer te destruir. Existe o cara que puxa a tua orelha querendo o seu bem. E aí está o pastor Silas Malafaia. Então essas pessoas, o que a gente tem que pedir a Deus? Paciência e serenidade, para você ser centrado o suficiente, ouvir aquilo e saber, cara, calma aí, eu estou errado. Vou engolir a seco. Não vou deixar meu ego falar mais alto. E vou mudar minha conduta. E pode ter certeza, eu já fiz isso algumas vezes. Ou então, você vai ver aquilo e vai falar, calma aí, cara. Esse cara está fazendo essa crítica, ou está falando esse tipo de coisa, mas ele é bem intencionado. Ele está falando isso porque ele não tem a mesma visão que eu tenho, ou não tem a noção do cenário completo. Porque se tiver, com esse bom coração, ele vai entender que ele cometeu um erro. Eduardo, você está falando que o pastor errou? Não, eu estou falando o seguinte, que quando eu sentei e conversei com o pastor, tudo se alinhou e tudo bem. Estamos no mesmo time, o time dos Red Pilatos. O time que sabe que o certo a fazer, que tem fé em Deus, que sabe que vai dar certo. E sobre o áudio dele, eu confesso, eu não me recordo de ter recebido um áudio do pastor nesse sentido. Mas muito provavelmente ele deve ter mandado e caiu no meio dos vários WhatsApps que eu recebo. E eu confesso, eu sou muito ruim mesmo de telefone, de WhatsApp, SMS, etc. Sou ruim. Vai fazer o quê? Eu sou cobrado aqui dentro de casa para dar atenção para minha família, corretamente. Graças a Deus eu tenho uma mulher que se preocupa com a família, puxa a minha orelha para eu estar com a atenção voltada aqui para as crianças. Obrigado, Heloísa. Um beijo, te amo. Então eu não consigo estar toda hora olhando o telefone celular. E por vezes vai escapar uma coisa ou outra. Então, pastor, pode ter certeza, né? Em que pese aí o xingamento, eu sei que você faz isso de bom coração. Sei que você quer o meu melhor. Hoje em dia, agora acho que não mais, né? Porque agora está proibido da gente se falar, não sei, vou até verificar isso daí. Mas, de qualquer maneira, né? Estamos juntos no mesmo flanco de batalha. E a gente ainda vai, depois da vitória, olhar para trás e ver que esse tempo todo aí valeu muito a pena. Lutar pelo certo. E todos remando, né, na mesma direção para resgatar o nosso Brasil, as nossas liberdades. Finalizo aqui, meus caros, pedindo mais uma vez para não deixar essa fake news prevalecer, tá? Então, por favor, compartilhe esse vídeo aqui ao máximo, manda ele para o maior número de pessoas. Eu quero dar continuidade nesse trabalho que eu estou fazendo aqui nas redes sociais, que começou há muito tempo, quero continuar nele, mesmo aqui no exílio, ter essa proximidade.
para quando você assistir um vídeo meu, já vai ali, já clica no botão de like. Se você quiser pegar trechos, né, desse vídeo e botar para rodar também no canal, criar um canal de corte, fica à vontade, vou te agradecer muito, tá? Não vou derrubar a sua monetização. É claro, né, não vai me dar golpe. Se for me dar golpe, a gente vai botar quente em vocês. Inclusive, já tinha gente pedindo Pix aí, se passando pela Heloísa. Vou ver se eu faço um stories agora aqui para colocar na minha rede social, no meu Instagram. Então, se você pode me dar uma ajuda, é me seguir nas redes sociais. Elas estão passando aqui embaixo, né? Você tem ali o YouTube, provavelmente é o que você está vendo agora, canal Eduardo Bolsonaro. No X e no Instagram, eu sou o Bolsonaro SP, lembrando, né? Bolsonaro de São Paulo. E no TikTok a gente tem um canal novo lá, bolsonaro.sp, tá? TikTok é importante porque a gente começou do zero esse canal, esse perfil. E antes eu tinha um TikTok, mas acabei perdendo a senha, não consegui recuperar. Enfim, criamos esse novo aí, bolsonaro.sp. Beleza? Espero contar com vocês. Se inscreve no canal, compartilha e certamente... Fala, pessoal. O que vocês acharam do vídeo aí do Eduardo Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro que tá fazendo um ótimo trabalho aí pelo Brasil, mesmo estando lá dos Estados Unidos, tá trazendo um ótimo conteúdo pra gente, tá trazendo um ótimo trabalho, trazendo sanções, trabalhando em cima da ditadura que Moraes está fazendo aí. Moraes aí que tá acabando de arrumar o rumo dele para ele cair. Ele já caiu, mas só que vai cair devagarzinho, em câmera lenta, porque o bicho é estranho mesmo. Mas então é isso, pessoal. Comente aí, se inscreva no canal. O link do canal do Eduardo Bolsonaro tá aqui embaixo e no comentário fixado. Pessoal, não se esqueçam de comentar aí, pessoal. Comenta para esses vídeos do Eduardo Bolsonaro chegar a mais gente. Ele é uma pessoa muito importante agora para o nosso Brasil. Tá trazendo conteúdos diretamente lá dos Estados Unidos, trazendo as informações dos Estados Unidos em primeira linha pra gente, sabendo tudo o que tá acontecendo por lá. E ele mesmo que tá lutando por nós aí pelos Estados Unidos, passando nossas informações para lá. Então é isso, pessoal. Aqui estamos aqui no Conexão Política. Vamos ver só esse pedaço aqui do começo. Conexão Política, fraude da Previdência, CPMI do INSS já soma mais de 500 requerimentos em apenas um dia. Quebra de sigilo, convocação de autoridades marcam pedidos iniciais, oposição contra a cogitada amiga o processo sobre o governo Lula. CPMI do INSS, Instituto Nacional de Segurança Social, recebeu 585 requerimentos até a noite de quinta-feira, dia 21, apenas em 24 horas após ser instalados a parte deles e duplicada, o que deve estender a análise de votação, o ponto de pedido a partir da próxima terça-feira. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal e até a próxima.